Oi, pessoal, voltamos aqui na nossa aula 2, na nossa segunda aula da aula 2, né? Então, já deixei aqui, né, para vocês lembrarem o que a gente estava falando na última aula. A gente falou sobre a questão da classe gramatical, né, o que é a classe gramatical, da morfologia e tudo mais, e falamos sobre os substantivos e as flexões que esse termo recebe. Beleza? Então, vamos a outra classe de palavras chamada adjetivo. Acho que talvez é ótimo, né? Talvez, acredito, quero que vocês saibam que seja isso. Então, o adjetivo é uma classe de palavras que tem por objetivo atribuir ao substantivo a gente sabe, é aquela palavra que nomeia coisas, seres, sentimentos, sensações, certo? Então, o adjetivo vai ser uma palavra que vai atribuir a esse substantivo uma característica, uma qualidade, vamos dizer assim, que é melhor, uma qualidade. Então, eu coloquei aqui uma árvore. Qual o adjetivo que eu poderia dar a essa árvore? Será que eu deixo para vocês procurarem? Eu vou dizer. Essa árvore é uma árvore frondosa. Aí eu vou deixar o que que é frondosa aí para vocês. Ó, termo novo, talvez alguns não conheçam, né, essa palavra frondosa. Então, ó, dá um Google, procura. O que que é uma árvore frondosa? Frondosa é o adjetivo. Então, eu estou atribuindo uma qualidade, né, à árvore. Cabe a vocês agora procurar. Eu vou sempre fazer esse bate e volta aí com vocês sobre vocês procurarem no Google, porque isso é bom para o léxico de vocês. É bom que vocês acrescentam novas palavras ao vocabulário que vocês têm e para construir redações, isso é sensacional. Então, tá? Procurem aí. Frondosa. É o que essa árvore é, o adjetivo da minha árvore. Bom, assim como o substantivo, o adjetivo pertence à classe de palavras variáveis, ou seja, palavra que vai sofrer flexão, que vai sofrer variação. Antes da gente falar em variação, também assim como o substantivo, o adjetivo se classifica em simples, composto, primitivo e derivado, que é bem parecido com o que vocês viram lá no substantivo, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui também, beleza? Então, o que é um adjetivo simples? Do mesmo modo que o substantivo, é aquele que apresenta um único radical. Então, quando você vai a um lugar e tem essa imagem aí, significa que é algo perigoso. Então, é um ambiente perigoso, seria o adjetivo. E só tem um radical, certo? Por isso é um adjetivo simples. Já o adjetivo composto é aquele que apresenta mais de um radical. Então, aqui nesse caso, ó, a gente tem uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Portugal. A pessoa que tivesse essas duas nacionalidades seria luso-brasileira. Por exemplo, literatura luso-brasileira, literatura de Portugal e do Brasil, ok? Então, luso, que vem de Portugal, e brasileira do Brasil. Então, aqui a gente teria um adjetivo composto, porque esse adjetivo atribui uma característica, uma qualidade a alguém. E, gente, não entendam qualidade como algo só positivo, tá? Entendam quando eu disser qualidade, algo que também possa ser negativo. Beleza? Só para a gente ter um termo mais abrangente para tudo, tá? Então, o adjetivo composto é aquele que apresenta mais de um radical na sua estrutura. Temos também o adjetivo primitivo e o adjetivo derivado, igualzinho ao substantivo. Primitivo é aquele que dá origem a outros. Então, coloquei aí uma imagem bonita da cidade onde eu vim, Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é o quê? Aí vocês vão falar o que para mim? Perigoso. E eu vou falar o que para vocês? Que o Rio de Janeiro é lindo. Lindo demais na foto, mas realmente indo lá ele é perigoso. Ai, que triste, triste constatação.
Mas enfim, aí na foto eu quero que o Rio de Janeiro seja lindo, gente. Por favor, dá essa moral aí pra cidade, porque realmente é uma cidade muito bonita. Então, o adjetivo primitivo é aquele que dá origem a outros adjetivos ou a outros nomes que provenham dele. Beleza? E o derivado é aquele que provém de um primitivo. O que eu vou usar aqui não é o do primitivo do Rio de Janeiro, tá? Mas se vocês, quem gosta, quem curte aí um sorvetinho, eu amo. Você olha um sorvete desse e você vai falar que ele é o quê? Ruim? Beleza, se você falou que é ruim, é o seu adjetivo. Mas ele é gostoso. Então, é um adjetivo que provém de gostar, de gosto, né? Então, o adjetivo é gostoso, saboroso, tá? O adjetivo derivado, assim como o substantivo, ele provém de um primitivo. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Vamos para o próximo. E, como eu havia dito, os adjetivos, assim como os substantivos, recebem flexões, ou seja, tipos de variações. Tá ok? Tá ok, é ótimo. Mas enfim, a gente tem aqui, fica estranho falar tá ok. A gente tem a variação de gênero, de número e de grau. Que olha que bagunça aí que eu fiz também, né? Mas vocês vão entender já já. Então, se eu não me engano, o substantivo e o adjetivo são as únicas classes de palavras que vão receber flexão de gênero, número e grau, tá? Não sei se eu me lembro, se eu já falei isso para vocês, mas se eu já disse, eu retorno, eu volto a falar. Não é porque existem esses três tipos de variação, né, de flexão, gênero, número e grau, que todas as classes gramaticais sofrerão flexão de gênero, de número e de grau, tá? Nem todas recebem a flexão de grau. É mais substantivo e adjetivo. Certo? Então vamos lá. O que, que seria uma flexão de gênero? Mesma coisa, gente, é muito igual ao substantivo. Então a gente tem a flexão de gênero, que significa o masculino e feminino, e a gente também vai ter essas duas apresentações, uniformes e biformes. Lembrando, uniformes é uma única forma para tanto para masculino quanto para o feminino, e os biformes são aqueles que recebem duas formas, uma para masculino e outra para feminino. Então, por exemplo, a palavra, o adjetivo feliz. Ela é feliz. Ele é feliz. Certo? Então, o adjetivo não se alterou. Ele ficou feliz tanto para o gênero masculino, tanto para o gênero feminino. Então, a gente diz que ele é um adjetivo uniforme, porque não há distinção de gênero entre esse adjetivo. Agora, se eu digo cidade bonita, espaço bonito, o adjetivo é o mesmo, mas dependendo do substantivo, ele sofreu a variação de gênero, masculino e feminino. Então a gente diz que ele é um adjetivo biforme, ele assume duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Então, o gênero de adjetivos são só esses dois, bem tranquilos, não tem epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros, não tem. Ele para em uniforme e biforme, tá? E a flexão de número também bem tranquila, singular e plural, não tem problema aqui, espero, né? Assim espero. Só a mesma coisa que os substantivos. Tomem cuidado com o plural das palavras, dependendo de como a palavra termina. Ela pode receber só um S, pode receber ES, pode virar para IS e por aí vai, tá? É uma série de regras e regras não tem jeito. Você precisa ler e praticar, tá? E aí, o que a gente não tem de gênero, a gente tem de grau diferente, né? Comparando ao substantivo. Quando a gente estava falando do substantivo, era mais diminutivo e aumentativo, certo? Aqui, o grau do adjetivo é um pouquinho mais complexo. Vou mostrar para vocês.
A gente tem aqui o grau comparativo. Eu vou falar primeiro do comparativo. O que é uma coisa comparativa? Óbvio que é algo que faz uma comparação, beleza? É isso. Então, é quando você atribui uma qualidade a alguém, alguma coisa, só que comparando esse alguém a outro. Então, por exemplo, Joãozinho, vou pegar o Joãozinho para Cristo, né? Então, o João é mais estudioso que a Mariazinha. Eu estou igualando o adjetivo estudioso, que é o da minha frase? Não, porque o João é mais, ele está num nível acima. Então, eu digo que eu tenho um grau comparativo de superioridade. Quem eu destaquei? João. João é o quê? Mais estudioso que a Mariazinha. Então, é um grau comparativo, porque eu estou comparando o João com outra pessoa, é 1 e 1, tá? E o João está mais acima do que a Mariazinha. Se eu dissesse João é menos estudioso que a Mariazinha, agora ó, eu dei destaque para o João, só que o João não é mais, o João é menos. Então é um grau comparativo, só que de inferioridade. Eu estou inferiorizando o João. Mas eu também poderia falar que João é tão estudioso quanto a Mariazinha. Então os dois estão no nível de igualdade. Um não é mais que o outro. Notem, o grau comparativo, ele faz uma comparação entre um e outro. Importante vocês saberem disso, porque eu vou precisar falar, vocês vão entender melhor nos próximos aí que eu vou dizer de grau, certo? Então eu tenho o grau comparativo e vou ter o grau também superlativo. E o superlativo, ele tem uma particularidade, porque ele é bipartido. Ele não é só superlativo em si, tá? Ele é o superlativo relativo e o superlativo, tá aparecendo embaixo, né? E o superlativo, deixa eu ver se vai aparecer outro, absoluto. Então, deixa eu colocar logo tudo aqui para ficar mais fácil. Então, o que que eu tenho aqui? O superlativo relativo, ele vai me dar um destaque de um dentre vários. Lembra que eu falei do comparativo? É muito importante você entender que o comparativo é 1 e 1. O relativo é um dentre vários. Então, se eu digo assim, e também tem essa questão de superioridade e inferioridade, não vai ter de igualdade, tá? Igualdade é só lá no comparativo. O que eu quero dizer com isso? Exemplo: João é o mais estudioso da turma. Notem que eu não estou comparando o João 1 com a Maria 1. É o João 1 com vários. Esse é o relativo, certo? Então, o João é o mais estudioso da turma. Ou João é o menos estudioso da turma. Já coloquei o João para baixo, em inferioridade. Beleza? No grau superlativo absoluto, agora ele é absoluto. Eu não comparo ele com a turma, eu não comparo ele com o grupo, eu não comparo ele com outra pessoa, eu não comparo ele com ninguém. Eu destaco, tá? No caso aqui, o nosso Joãozinho é único. Então não tem comparação e não tem associação com ninguém. Então eu não tenho ele mais ou ele menos que o outro. Então não vai ter essa superioridade e inferioridade. Mas vai ter o analítico e o sintético que a gente já viu lá no substantivo. Exemplo: João é muito estudioso. Não comparei ele com ninguém, não coloquei ele igualado, nada, né? Não tem ele ali dentre vários, nada. É só o João. Ou João é estudiosíssimo. Notem, nos dois casos eu só destaquei o João. O João é o único. Só que no primeiro, João é muito estudioso, ficou maior. Então eu analisei. É um analítico. Ou João é estudiosíssimo, eu sintetizei, eu reduzi. E aí é o grau absoluto sintético. Deu para entender, gente? Tranquilo por aqui estamos? Sim?
Espero que sim. Beleza? Então, falando ainda dos adjetivos, nós temos locução adjetiva. Importante vocês darem uma atenção a essa palavra locução. Que aqui em gramática, toda hora vocês vão ver esse negócio aí de conjunção. Tô ficando louca, mais pra frente isso. De locução. Locução em gramática, independente, tá? Aqui a gente vai falar de locução adjetiva. Mas sempre que vocês observarem essa palavra locução em gramática, significa dizer que tem mais de um termo que se agrupa. Por exemplo, locução verbal. A gente não vai ver verbo agora. Verbo, vou falar isso mais para frente. Locução verbal. É porque a gente tem dois ou mais termos que se unem para indicar um único verbo. Locução adjetiva são dois termos que se unem com o valor de um único adjetivo. Locução prepositiva são dois termos que se unem para indicar uma única preposição. Locução conjuntiva. Então, tudo que for locução em gramática significa dizer que são dois termos ou mais que desempenham o papel X. Depende, pode ser de adjetivo, de preposição, de verbo, de conjunção e por aí vai, tá? Então, a locução adjetiva é uma expressão formada de mais de uma palavra indicando um único adjetivo. Geralmente, ela vai ser formada por uma preposição e um substantivo, e a gente também, geralmente, gramática é tudo geralmente, já perceberam? Então, geralmente, a gente consegue transformar num único adjetivo. O que eu quero dizer aqui? Nesse último exemplo, eu vou do último para o primeiro, tá? Café da manhã. Da manhã, olhem o modelo aí. Preposição e substantivo. A gente vai ver preposição também ainda. Da é a preposição, manhã é o substantivo. Da manhã é a locução, porque o café da manhã é o café matinal. Consegue entender que a gente consegue transformar em um adjetivo? Do mesmo modo, o exemplo ao lado. Amor de mãe. Então, a gente tem a preposição de e o substantivo mãe. O de mãe formou a locução adjetiva e significa maternal, que é o adjetivo. O amor materno, amor maternal, tá? Só que nem sempre a gente consegue transformar a locução adjetiva num único adjetivo. Exemplo, carioca da gema. Esse da gema aí não seria alguma coisa com gema, não tem nada a ver. Né? Significa legítimo, aquele raizão, alguma coisa assim, tá? Então, assim, é muito fácil quando a gente consegue transformar a locução no adjetivo, que fica bem mais explícita essa ideia, mas nem sempre isso vai acontecer. Mas a locução geralmente é composta de preposição mais substantivo e ela vai ter um valor de dar uma qualidade ao substantivo anterior. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Um beijo. Até a nossa próxima aula 3. Continuamos falando sobre classe gramatical. Beleza? Até daqui a pouquinho.